Olá pessoal, no vídeo de hoje iremos falar um pouco sobre plano de estudo tutorado, sexto ano, volume 3, semana 2, unidade temática, números, objeto de conhecimento, múltiplos e divisores de um número natural, habilidades, classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre números expressos por termos, é múltiplo de, é divisor de, é fator de, e estabelecer por meio de investigações critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. Conteúdos relacionados, divisores de um número natural. O objetivo das atividades dessa semana é compreender o conceito de divisores de um número natural. Então vamos para as atividades. Atividade 1. Laura fez 24 bombons. Ela quer empacotar esses bombons de modo que todos os pacotes tenham a mesma quantidade de bombons. Letra A. Indique todas as formas possíveis de fazer isso, completando a tabela abaixo. Então, Laura tem 24 bombons, né? Ela quer empacotar em usar vários pacotes, só que cada pacote tem que ter a mesma quantidade de bombons. Então, aqui nós temos uma tabela, onde tem o número de pacotes, né? Começando pelo número 1, depois segue pelo número 2. Aqui na parte de baixo nós temos quantidade de bombons em cada pacote, começando pela quantidade total, que é 24. Aí, isso aqui ela vai usar 2 pacotes, então vai ser, cada pacote vai ficar com a metade. Se o total é 24, então cada pacote vai ficar com 12 unidades. Aí você vai preencher o restante da tabela. Lembrando que cada pacote tem que ter a mesma quantidade de bombons. Aí você vai continuar. Separando os dois, aí você vai ver, se eu fizer 3 pacotes, vai dar a mesma quantidade para cada pacote? Aí você vai analisar o número 3, depois vai passar para o número 4. Se eu dividir por 4, quantas unidades eu vou ter em cada pacote? Aí você também vai analisar e vai preencher. Vamos entender o quadro aqui, sistematizando os conceitos. Em uma multiplicação de números naturais, o resultado encontrado é chamado de múltiplo dos números que foram multiplicados. Exemplo, 3 vezes 13 é igual a 69. Aqui está errado essa continha. 3 vezes 3 é igual a 39. 39 é múltiplo de 3 e 39 é múltiplo de 13. Então, está falando que o resultado de uma multiplicação é considerado múltiplo, é chamado de múltiplo. Continuando, letra B. Podemos afirmar que nessa tabela estão escritos todos os fatores de 24? Por quê? Então, depois que você terminar de resolver a tabela, lá na letra B você vai analisar se todos os números que você encontrou aqui na tabela são os fatores de 24. Fatores quer dizer o quê? Que foram números que você multiplicou, que o resultado deu 24. Então, todos os números que você preencheu aqui no pacote, o resultado aqui na multiplicação seria 24. Foram todos os fatores de 24? Aí você vai analisar e vai responder. E por que são fatores de 24? Letra C. Verifique se os fatores de 24 são também os seus divisores. Registre a estratégia que você usou. Então, todos os números que você encontrou lá na tabela A, eles também são divisores do número 24? Divisores são os números que você consegue dividir, que a divisão será exata. Por exemplo, eu tenho número 4. Aí eu vou perguntar, o número 2, ele é divisor do número 4? Sim, por quê? Porque 4 dividido por 2 é igual a 2. E eu tive um resultado exato, não sobrou zero na minha divisão. Então, a mesma coisa, os números que você encontrou naquela tabela da letra A são também os divisores do número 24? Aí você vai analisar e vai responder a letra C. Sistematizando os conceitos. A multiplicação e a divisão são operações inversas. Podemos dizer que um número A é divisor de outro número B, se B for múltiplo de A. A divisão é exata quando o resto da operação é zero.
Então, nós dizemos que um número ele é múltiplo de outro a partir do momento que multiplica-se dois números e o resultado do número pode ser divisível tanto por um ou pelo outro. Aí ele é considerado um múltiplo. E também, sempre a operação tem que ser exata, não pode haver resto, porque se houver resto não é uma operação exata, também não é um múltiplo. Atividade 2. A professora de matemática propôs à sua turma de sexto ano um trabalho de pesquisa para ser realizado em grupos. Se a turma tem 36 estudantes e cada grupo deve ter a mesma quantidade de estudantes, quais são as quantidades possíveis de formações de grupos? Expresse a quantidade de grupos e de estudantes por grupos. Então, uma turma tem 36 alunos. A professora quer separá-los em grupos iguais. Então, cada grupo tem que ter a mesma quantidade de alunos. Quantos grupos essa professora conseguirá formar? E quantas pessoas terá em cada grupo? Aí você irá fazer as operações e responder a pergunta da atividade A. Atividade 3. Observe os números apresentados nos cartões abaixo. Faça todas as multiplicações possíveis com os números apresentados, mas com dois dos três números. Depois escreva seu resultado e em seguida responda as questões. Então nós temos três fichas, cada ficha tem um número. Então você irá usar dois dos números e resolverá através de multiplicação. Depois que resolver todas as possibilidades que você encontrar, aí você irá responder as perguntas. Por exemplo, aqui eu tenho três números. Eu tenho o número 7, o número 8 e o número 9. Eu posso fazer a operação de multiplicação 7 vezes 8, ou 7 vezes 9, ou 8 vezes 7, ou 8 vezes 9. Então, você vai ver quais são os números que eu posso estar multiplicando, quais são as possibilidades, e vou multiplicar para poder responder as perguntas. Letra A. Quantos resultados diferentes são encontrados? Então tem que ter atenção. Falou a palavra diferente, então não pode ser resultados iguais. Quantos resultados diferentes são encontrados? Aí você vai analisar e vai responder. Letra B. Os resultados encontrados são múltiplos de quais números? Aí você vai analisar e vai responder. O resultado que você encontrou é múltiplo de qual número? Qual número que você multiplicou para chegar naquele resultado? Letra C. Ao dividir os resultados encontrados por 7, por 8 e por 9, essas divisões são ou não são exatas. Exatas são aquelas que não sobra resto, e não exatas é que sobra resto. Quais são os resultados e os restos dessas operações? Então, os resultados que você encontrou aqui, na multiplicação das fichas, você irá dividir por 7, por 8 e por 9. E vai responder se a divisão foi exata ou não. Se não tiver sido exata, vai escrever qual que vai ser o resto, qual que vai ser o resultado e o resto, quando não der divisão exata. Letra B. Ao dividir os resultados encontrados por 2, essas divisões são ou não exatas. Então, quando você vai pegar o resultado das operações que você fez a multiplicação, e você irá dividir por 2. Depois de fazer a divisão, você vai escrever se cada divisão que você fez, você encontrou o número exato ou não. Se não tiver encontrado o número exato, não pode esquecer de colocar o resto que sobrou da operação. Quais os resultados e o resto dessas operações? Aí você vai resolver, analisar e resolver. Atividade 4. Leia a afirmativa abaixo, depois escreva um parágrafo comentando. Podemos encontrar os divisores de um número natural determinando seus fatores? Aí você vai observar pelo que nós fizemos lá na atividade número 1. Atividade número 1, nós separamos os fatores do número 24 e depois nós analisamos se os mesmos fatores eram divisores do número 24. Aí nós podemos afirmar que um número natural, os seus fatores também são os divisores? Aí você vai analisar o número 4 e vai responder. Pode ser uma resposta
bem simplificado, não precisa se estender muito. Aí você vai analisar se sim ou não e vai colocar por quê. Atividade 5. Encontre os divisores naturais dos números abaixo. Então, aqui você vai anotar todos os divisores dos números naturais. Então, você vai anotar todos os números que você consegue dividir o número 18. Por exemplo, 18 dividido por 1 é igual a 18. Então, nós sabemos que 1 é divisor de 18. Aí você faz 18 dividido por 2. Vai dar exato? Se der exato, o 2 também é divisor do número 18. E assim você vai fazer até chegar ao último número, que é o próprio número, que é o 18. Então, você vai anotar todos os divisores aqui, tanto na letra A, na letra B e na letra C. Atividade 6. Olhando para a multiplicação, 15 vezes o número, que não tem, é igual a 105. Qual é o número que está escondido pelo quadradinho? Então, qual que é o número que está faltando aqui no quadradinho? Para mim resolver isso, eu posso aplicar a operação inversa. Se eu tenho uma multiplicação, 15 vezes o quadradinho igual a 105, eu posso pegar o resultado. E se há uma multiplicação, eu posso fazer divisão. Então, eu posso fazer 105 dividido por 15, que eu vou encontrar o resultado aqui, do que está faltando. Então, pessoal, essas foram as atividades do PET volume 3, semana 2, sexto ano. Eu espero ter ajudado. Por hoje é só e até a próxima!